chamou. Boa tarde, gente. Tudo bom? Esse é aquele momento que a Vivi entra em desespero, que os meus amigos native speakers sofrem um pouco mais, mas eu prometo que eu vou tentar falar devagar. É difícil, hein, gente? Tininha falou professor, orador, obsessor. É mais ou menos as principais atribuições que a gente tem mesmo. Mas, na verdade, a função mais interessante que a gente tem ao trabalhar com o movimento espírita é ser amigos daqueles que se predispõem a também serem nossos amigos, auxiliando a conquistarmos mais amigos. Isso é o que vale. Isso é o que é mais importante para todos nós e é o que dá sentido e significado para a nossa tarefa aqui. Antes de começar o nosso tema, especificamente, quero fazer uma alusão a essa menina que conversou com vocês nos primeiros 2 tempos, né? Porque não muito tempo atrás, eu fui numa palestra na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e tinha lá uma pessoa conversando sobre neurociência, educação e espiritismo. E eu achei aquilo no máximo. Que coisa legal! Entendi pouca coisa, mas eu achei o máximo. Achei muito interessante. E aí, conversando com a Janine, com a minha esposa, não, Fred, e a Lúcia Moisés. Ela falou, aquela que abriu o mar no meio, né? A Lúcia Moisés. Né? Ok. São piadas doutrinárias, gente, ok? Essas a gente pode falar, ok? Bem, Lúcia conversou com a gente um pouco sobre isso. Depois, não muito tempo após, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, também no Encontro de Educadores, com a Sandra Borba, que esteve aqui com vocês, ok? E tivemos a honra de trabalhar juntos nesse último encontro que a Tininha citou, o Encontro Nacional de Evangelizadores Espíritas, que aconteceu lá no Estado do Espírito Santo e que o pessoal do Canadá estava presente, né? Muito bacana. E alguns de vocês assistiram. Então, tem sido um privilégio aprender com Lúcia. Obrigado, Lúcia, por compartilhar esse momento com você, ok? Bem, o nosso tema, que a gente começa a conversar na tarde de hoje, ele é uma caminhada, ele é uma jornada. Porque a gente começa a falar algumas questões hoje. Parte das questões que nós conversaremos hoje é um review do ano passado. Algumas questões, quem estava aqui viu, outros vão ver pela primeira vez. A gente vai avançar um ponto nelas, para que no dia de amanhã a gente converse efetivamente da parte operacional, prática, na casa espírita e no movimento espírita, em torno da temática da camisa de vocês, camisa família, ok? Por sinal, a ideia dessa camisa, vocês vão entender mais dela amanhã, mas que a gente possa proliferar na América do Norte as perspectivas de revermos, de conversarmos sobre família. E foi interessante ao longo da fala da Lúcia, nas primeiras 2 partes do trabalho, porque enquanto ela trazia para a gente as informações a respeito dos nossos amigos que demandam uma atenção nova nossa, nós estamos aprendendo a lidar, né, com essas questões novas. Agora, o tempo todo, ela foi fazendo algumas conexões. Então, a gente viu o papel resignado das mulheres na figura das mães, o papel, muitas vezes, omisso ou fugitivo daqueles que são os pais, dos outros entes da família que estão aprendendo a lidar com situações novas. E a grande questão que nos coloca para reflexão é, efetivamente, então, por que nós nascemos numa família? E por que conversar sobre família é tão importante ou tornou-se tão importante e fundamental no movimento espírita? A gente precisa conversar sobre isso e entender que o espaço Casa Espírita é um espaço para a família. Até porque, dando já um spoiler da conclusão de amanhã, se o espaço Casa Espírita é bom para mim, mas a família espírita, a minha família não gosta de estar ali, tem alguma coisa equivocada. Muitos estudiosos do movimento espírita dizem para a gente, com muita propriedade, na verdade, o professor Hermínio vai dizer isso para a gente, se o movimento espírita compreendesse suas possibilidades intelectuais,
culturais, o significado da arte, as amplas perspectivas da educação, o movimento espírita não seria só um movimento filosófico, científico e religioso. Ele seria talvez o grande movimento cultural do planeta Terra. Não é à toa que quando nós assistimos os nossos irmãozinhos aqui, através da arte, conversar conosco, a arte é universal. A arte, ela não tem língua, tanto que a gente ouve músicas em francês, em inglês, em português, em árabe, em idioma africano, e nós nos confraternizamos através da música. A gente assiste um filme, muitas vezes, com legenda ou sem legenda, entendendo muito ou pouco, ou o cinema mudo, e a gente entende a mensagem. Muitas vezes, numa apresentação de balé, que muitos de nós não é muito afeito, de repente somos tomados por uma emoção que não compreendemos muito bem. E o mesmo vale para a música clássica e outras manifestações da arte, bem como o show de rock, porque aqui não tem exclusão. Hoje a gente aprendeu que não tem exclusão. Ok? Já está claro isso. Essa lição, você já resolveu para a gente esse problema. Então, vamos avançar aqui. Porque a gente vai conversar nessa tarde, então, sobre família e arranjos familiares. Coloquei aqui, uma revisão. Né? É uma revisão. Vamos ver algumas coisas aqui que a gente já conversou, outras vão ser talvez novas, alguma forma de abordar. Mas por que conversar sobre arranjos familiares? Porque é bem provável, nunca com vocês, mas alguém que você conhece, que está no segundo, terceiro ou quarto casamento. Tem alguém que não quer casar nunca mais na vida. Tem alguém que tem filho e fala, Senhor Jesus, eu estou evangelizando, eu sei que tem que amar a criança, mas olha, Jesus, como pode isso? Eu tenho um amigo no estado do Rio de Janeiro, a Lúcia também conhece muito bem, o Álvaro Crispino, que ele tem 4 filhos, mas ele sempre disse das últimas 2 filhas dele, com muito carinho, Deus sabe o que faz. Ele mandou a primeira antes da segunda. Porque se ele manda a segunda antes da primeira, a outra não viria. Né? Você tem 2 filhos, o primeiro é lindo, é perfeito, é fofinho, é tudo que você quer, é maravilhoso e tal. Aí você anima. Nossa, então, se é para ser assim, mais 600, está tudo bem. Né? Mas aí vem o segundo e você fala, Senhor, o que aconteceu? Gastei todos os meus bônus hora comprando o primeiro. O segundo veio assim. Exatamente. Estava baratinho, promoção, sei lá o que era isso. Né? Criança comprada no Dollar Tree, sei lá, qualquer coisa assim do gênero. Tá? Bem, nesse sentido, as nossas casas espíritas começam a receber todo esse tipo de público, que somos nós. Entrando na casa espírita, lidando com essas questões todas diversas. Quem mora sozinho, quem mora com o pai, quem mora com o avô. E entender esses arranjos são fundamentais para a gente. Então a gente vai fazer uma passeada em torno até do próprio pensamento de Jesus a respeito disso. Bem, voltei? Bem, mas eu queria começar com um vídeo de aquecimento falando simplesmente sobre afeto. Uma criança de 53, outra criança de 88. Porque é assim que a gente se sente quando a gente encontra um coração que a gente ama. Né? Esse é o sentimento de quem se ama. A alegria de viver esse reencontro. Né? E não há limitação física que controle ou que segure isso. Mas, Tininha e Nádia falaram para mim o seguinte, Fred, você vai fazer o último tempo da tarde, o pessoal vai estar cansado, eles tendem a dormir, né? Minto, espírita não dorme, espírita desdobra com facilidade, né? Ou doa fluido magnético animal. Vocês estudaram isso lá no livro dos médios, eu sei disso. Bem, a gente vai ter uma série de tarefas muito simples ao longo do nosso estudo hoje. A primeira é essa aqui. Bem, primeira, confie no Fred. Isso é sério. Isso é sério. Podem confiar. Vão entender por que daqui a pouco. Segundo, pegue seu smartphone, porque nessa aula aqui pode usar smartphone. Tá? Pode usar smartphone. No seu smartphone, escolha uma foto com sua família ou com aqueles que você considera como sendo parte dela. Dá uma buscada no seu smartphone aí, de quem você
da sua família, ou de alguém que você considera família, não tem problema. Continuando a tarefa. Envia-se a foto para esse e-mail aqui, ó. Mas você vai enviar essa foto com algumas regrinhas. Envie seu nome e um sentimento referente à foto. É um sentimento, não é a Bíblia não, tá, gente? Assim, um sentimento. Pensa, qual o sentimento que você tem ao ver essa foto? Vamos fazer um estudo de caso agora com vocês. É mais um vídeo para a gente estudar uma situação, um caso real, literalmente real. Que a minha pergunta para vocês é, e se você tivesse 10 filhos? Misericórdia! Eu contei em algumas casas espíritas essa semana que o caso da minha família, meu avô paterno, de 2 casamentos, onde ele teve 17 filhos em um casamento e 10 filhos no segundo casamento. E vocês ficam com pão-duragem de filho aí, ok? Ok? Então, ou seja... perdão, como é que traduz pão-duragem? Ficam com egoísmo de ter mais filhos. So sorry, guys. Yeah. Standiness. Ok. So, vamos lá. Que história, né? Que família é essa? Todos não do sangue dele, todos reencontrando com ele, e nessas coincidências que a vida não tem, ele foi reencontrando filho a filho, num arranjo familiar completamente fora do tradicional. Adotando filhos mais velhos, filhos com diferença da cor de pele, filhos de diferentes sexos, masculino, feminino, numa família completamente fora do padrão, 10 filhos, num outro arranjo que é pai solteiro, que mãe solteira a gente conhece muitas, pai solteiro de 10 é ele. E aí, esses espíritos que são acolhidos por esse companheiro experimentam com ele o sentimento de família. Isso é tão sério, isso é tão importante, que não é à toa que não são os espíritos que nos vão falar sobre isso. São os próprios legisladores humanos que vão dizer ou vão ter a família como uma célula máter, a célula matriz da sociedade. Quando Kardec questiona aos espíritos o que seria da sociedade sem a instituição família, a resposta direta é uma recrudescência ao egoísmo. Com mostrar muito claro que é no ambiente familiar, pouco importa a nossa história, que a evolução acontece. É o primeiro espaço de convívio com o outro, por mais estranho que seja esse outro. A reforma do espírito ela é íntima, ela é individual, mas eu preciso do núcleo familiar para me estimular a isso. Até quando eu não quero, eu preciso, originário de um pai, de uma mãe, pouco importa se eu vou para um abrigo ou vou ser adotado depois, mas eu preciso de 2 seres que pouco importa o motivo me geraram. Isso é o suficiente para eu ser grato a eles. Eles me deram a chance desta encarnação. O que acontece depois é fruto das experiências que eu preciso ou dos resgates que eu necessito realizar. Essa reflexão, ela devia ser base para todos nós que estudamos Espiritismo. Para quando olharmos para uma família na casa espírita ou para uma criança nas nossas aulas de evangelização, olhar para ela e dizer assim, quem é esse espírito que habita esse corpo? O que ele espera de mim? O que eu posso oferecer para contribuir um minuto que seja, naqueles breves instantes dos nossos encontros de evangelização, para que ele possa realizar aquilo que ele se comprometeu antes de encarnar? Porque todos nós já fomos crianças um dia, e todos nós estávamos no mundo espiritual antes de aqui estarmos. O que a gente faz ao longo do tempo é esquecer os compromissos que assumimos. Mas Kardec vai dizer, na Revista Espírita, que as gerações sucessivas, a partir do instante que a primeira conhece a imortalidade da alma, a reencarnação, o sentido mais pleno de justiça divina, e a transmissão dessa informação para cada geração
subsequente terá o poder de transformar todo o planeta. Porque serão homens e mulheres com um olhar diferente para a vida. Eu não sou um corpo ganhando dinheiro para gastar e comprar coisas em uma encarnação de 70 anos, 80 anos, 10 anos. Eu sou um espírito imortal. E aí as experiências que eu tenho nesta vida ganharão outro significado. E os genitores ou os cuidadores de mim são aqueles que me tutelam nos primeiros passos. E em tutelando esses passos, eu realizarei os compromissos que eu assumi. Mas eu preciso deles. Nós precisamos ser esses educadores. Pouco importa o papel. Mãe, pai, tio, avó, amigo próximo, colega. Os papéis que a vida nos convida a realizar são os desafios que temos no auxílio dos mais jovens em relação ao seu futuro e nosso em relação a gente mesmo. Bem, nesse sentido, a fundamentação que a gente vai encontrar no Evangelho a respeito do tema é a passagem onde Jesus questiona aos seus seguidores: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A situação acontece, Jesus está pregando numa casa, né, vamos simplificar a passagem aqui, cercado por uma multidão, e na verdade seus familiares estavam preocupados com ele, como toda mãe, todo irmão preocupado com o irmão. Então, Jesus vão te perseguir, vão querer fazer coisas ruins com você. E aí, a multidão, ou as pessoas que se aglomeravam naquela casa, falam: Jesus, sua família está do lado de fora. E aí Jesus fala assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Alguns podem acusar Jesus de amnésia ou negação da família. Mas o fato é, ele estava trazendo uma proposta eminentemente nova, dizendo o seguinte: olha, a nossa relação de família não está estabelecida só na consanguinidade, que era o modelo que a tradição hebraica conduzia até aquele instante. E a gente ainda não entendeu. Não é à toa, com todo respeito às filosofias e às religiões, muitos de nós, ainda em humanidade, nos organizamos em castas, em religiões, em partidos, esquecendo que somos espíritos imortais. E é interessante que quanto mais você não gosta, mais você aproxima. Do tipo, não gosto das pessoas do país africano. Fique tranquilo, está garantida a sua próxima encarnação na África. Porque só uma forma de aprender a amar, vivendo a experiência. Por isso que Lúcia colocou de manhã cedo para a gente, com muita propriedade, nem sempre é expiação. Eu, espírito, escolho uma situação que aparentemente é constrangedora, porque eu compreendo que eu preciso aprender naquela condição as dificuldades e ganhar potencialidades. Então, talvez, se os olhos me dispersem nas perspectivas da vida e eu preciso educar e aprender a escutar através da alma, eu peço a prova da cegueira. Experimento outros sentidos e assim cresço como espírito. Mas eu vou precisar de uma família que me receba para viver esta experiência. Jesus estava ensinando isso. Então, uma primeira pergunta que a gente faz dessa fundamentação é: Jesus tinha irmãos e irmãs? Maria teve outros filhos? Na verdade, essa é a parte do espírita que lê revista de fofoca. Né? Uau, mas Maria teve outros filhos? Não contaram esse babado? Né? Gente, eu estou cheio de... não posso falar gíria em respeito aos meus irmãos native speakers, né? Vamos lá. E José? Será que ele teve outros filhos? Será que ele teve outros filhos com Maria depois de Jesus? Ou será que ele teve outra mulher antes de Maria? Vai que Moisés é igual ao meu avô. Ele teve 17 do primeiro casamento e Jesus com Maria. Né? Ele estava só treinando. Então, não sei. Bem, agora, será que irmãos e primos naquela época tinham o mesmo significado? Sim, né? A gente vai ver isso aqui agora. Né? Na Bíblia, citados como irmãos de Jesus, ou irmãs, Tiago, Judas Tadeu, Simão e José.
Maria e Salomé também são citadas nessa relação familiar. Então, o Cristo, que é o Cristo, que a gente precisa tirar ele da cruz, foi um homem como cada um de nós. Foi uma mulher como cada um de nós. Que teve família com mãe preocupada como qualquer mãe. Por exemplo, quando Jesus estava no templo ensinando, Maria e José ainda encarnado, iam procurá-lo. Cadê o menino? O menino sumiu. Vocês imaginam um filho de vocês aqui? Aí ele sai aqui por Newtown e sai vagando. Aí você encontra, ele está onde? Ele foi para lá em Yale, na universidade. E aí ele estava, o que você está fazendo aí, meu filho? O pessoal não sabe física quântica, eu vim explicar para eles. Mas você tem 13 anos. Mãe, você não sabe que eu estou fazendo a vontade do meu pai? Mas esse seríamos nós hoje, procurando um menino, né, que é com altas possibilidades ou altas habilidades, como dizemos. Qual o significado de irmão lá no aramaico, né? Primeiro, filhos do mesmo pai ou todos os membros de um clã ou tribo. Então, se você faz parte de uma tribo, a tribo de Judá, a tribo de Israel como um todo, eu tenho naquelas pessoas irmãos. Não é à toa que a gente vai ver daqui a pouco, em termos de religiões, organizações esportivas, as pessoas que frequentam o mesmo grupo, nós tradicionalmente, a partir de um tempo, as tratamos como irmãos. Os irmãos de fé, os irmãos do clube, o irmão do time de futebol e por aí vai. Então, irmãos, enquanto descendentes do mesmo ancestral, é uma questão importante na cultura hebraica. Se vem do mesmo ancestral, todos são irmãos, é uma linhagem, é uma linha, ok? E Mateus vai descrever Ra como primo irmão e Marcos descreve Adelphoi, ou irmão ou membro de um mesmo clã. Só para mostrar que nas questões de tradução das palavras do Evangelho, né, pegando aí a Bíblia como referência, há interpretações diversas sobre isso. Qual a importância disso? Qual a importância? Não estão preocupados quem era a família efetiva de Jesus consanguíneo. Mas é só entender que Jesus teve uma família. Primos, tios, pai e mãe, que zelaram por ele em um dado momento. Zelaram a tal ponto de, em dado momento, dizer: ô Jesus, para com essa sua missão. Vai dar problema para a gente isso. Sério. Como nós fazemos com um filho nosso. Ou será que vocês, espíritas, nunca ouviram de um familiar não espírita, do tipo assim, para de mexer com essas coisas? Não é? Você mexe com essas coisas, Eu tenho um amigo muito querido que fala: Fred, você faz palestra? Eu falei: faço. Ele é de outra religião. Ele fala assim: você fala dessas coisas, né? Falo. Nossa, eu falo muitas coisas, diga-se de passagem, porque eu falo muito. Então, falamos dessas coisas. E a família, que não entende, que não gastou tempo, que não amadureceu, talvez, para entender a nossa opção, fica questionando: olha, mas o que está acontecendo com você? Era o que acontecia com Jesus. Mas, nos dias de hoje, qual o significado de irmão? By the way, dia 5 de setembro foi dia do irmão. Rolou uma rede social, pelo menos na rede social brasileira, foi muito próximo isso, as pessoas mandavam fotos das suas famílias. Como vocês acabaram de fazer? Ok? Nesse dia da família, dia do irmão. Porque a gente lembrar que houve alguém, em alguma época da nossa vida, que nos acompanhou a primeira fase da jornada. Da grande maioria de nós. Estivemos juntos, né? Mas irmão no dia de hoje pode ser desde do irmão do laço consanguíneo, né? Filhos da mesma mãe. Mas a gente chama amigos de irmãos. Quantos de nós não tem amigos que são mais irmãos que os irmãos? Um aliado de uma ideia, nós também tratamos ele como amigo. Um discípulo de um mestre, de um professor, com o tempo, na relação fraterna, também é chamado de irmão. A cultura grega tinha um pouco desse conceito. Um compatriota, irmãos da pátria. Né? Somos irmãos da mesma pátria.
Alguns irmãos esquisitos, mas somos irmãos na mesma pátria, ok? Um companheiro de causa ou de partido. Imagina? São irmãos da mesma causa. E é interessante isso, né? Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais você desgosta, mais atrai. Isso vale para qualquer lugar do mundo. Democrata, republicano, esquerda, direita no Brasil, tá? Qualquer coisa que você quiser. Quanto mais você detesta, mais você vai se aproximar na próxima vida. E só para ensinar... E só para ensinar espiritismo para quem está aprendendo pela primeira vez. Ok? Quanto mais nós nos sentimos superiores às pessoas que detestamos, e detestar política é muito fácil, mais garantia você tem de que ele ou ela virá como seu filho na próxima vida. Porque se você é superior, vai ter que educá-la, vai ter que educá-lo. Ponto. Para a gente entender que algumas contendas não têm o menor significado. Bem, sectários das mesmas ideias também são chamados de irmãos. Membros de uma ordem religiosa. Nós aqui nos tratamos como irmãos. Né? Muitas vezes, no primeiro instante, em qualquer religião que a gente frequentar, a gente se trata como irmão por uma questão de ideal. Mas no segundo instante, não menos importante, aqui na doutrina espírita, por exemplo, que a gente começa a entender o significado de família. E eu começo a entender que a pior pessoa na Terra e a melhor pessoa na Terra são meus irmãos. Ou a gente acha, por exemplo, vamos pegar um nome que é quase consenso, na maioria, que Hitler não é nosso irmão. É terrível, é difícil, mas ele é nosso irmão. E eu fico pensando, quando Jesus dizia assim, que nenhuma das suas ovelhas seria perdida, a evolução desse espírito, ele já era espírito do nível dele antes da construção da Terra. Que um espírito crístico, que é o nível dele, participou da construção da Terra. Então, quando ele fala que nós somos irmãos dele, é de fato, porque ele mais ou menos assim, quem é a lista de quem vai reencarnar na Terra? Passou na mão dele. Isso não é uma metáfora, isso é verdade. Tanto que só ele podia dizer que eu sou o pastor que reconhece todas as ovelhas. É uma metáfora do governador da terra dizendo que eu conheço todos os meus irmãos que estão nascidos ou que ocupam espiritualmente o orbe. Por isso, ele é o nosso maior irmão, maior referência. A pontos de algumas pessoas com menos informação confundi-lo com o próprio Deus. Por a abstração é tão grande que a gente fala, o que pode ser maior que Jesus? Mas ele é nosso irmão. E ele vai dizer pra gente que a gente pode fazer aquilo que ele faz, ou que ele fez, e muito mais. Dizendo então que nós temos irmãos que têm ainda mais potencialidade do que ele. Para nos dar perspectiva. Mas ele nos ama desde que nós éramos os piores irmãos dele. Ou alguém acha aqui que nas vidas passadas sempre foi legal? Nós temos uma imensa facilidade de criticar as pessoas porque nós temos uma imensa facilidade de reconhecer o erro, porque o erro a gente conhece. A gente não conhece o acerto. Por isso que criticar é tão fácil. Eu conheço o errado. Aí eu me esforço no bem. Mas em geral o que nós fazemos? Nós aprendemos o bem, ainda não conseguimos fazer, nos fechamos na casinha e falamos assim, eu estou no bem e vocês estão todos errados. Como se até alguns minutos atrás eu não fizesse parte dessa grande maioria. Por isso que quando Lúcia traz para a gente a temática inclusão não é só, e ela vai falar, acredito amanhã, das nossas deficiências morais. Quem é portador de necessidades especiais, deficientes na Terra? Todos nós. Todos nós. Porque o nosso problema não é material. A questão material é a situação que nos é oferecida para a transformação moral. Então eu escolho um corpo assim ou assado?
Eu escolho uma família melhor, pior, esquisita, complexa, que me abandona, que cuida de mim? Porque eu não sou um corpo que tem espírito. Eu sou um espírito que, neste momento, ocupa um corpo. E as questões outras todas serão secundárias para o meu aprendizado. Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os espíritos superiores vão resgatar a passagem mosaica do honrar vosso pai e a vossa mãe, os 10 mandamentos, e comentar a respeito disso, mostrando para a gente que Jesus jamais ensinou ou sugeriu desamor ou desrespeito à família. Não era? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não gosto deles. Não, ao contrário. Eu preciso ampliar o meu conceito de família. Porque quando eu olho para a humanidade toda como minha família, a relação muda. As relações se transformam completamente. Eu vou ter um olhar mais generoso. Eu vou começar no exercício da oração, pedir por aqueles que eu tenho mais dificuldade de compreensão. Porque eu sei que ele é meu irmão. Então, a cultura da paz, pegando Gandhi como exemplo, Mahatma Gandhi, ela começa em nós. A cultura da não violência, que aí o exemplo é Nelson Mandela, começa em nós. Gandhi dizia que se todas as obras do mundo se perdessem, mas salvasse o sermão da montanha, a humanidade estaria salva, porque teria um roteiro, não salva pelo papel, salva porque como eu devo viver, como eu devo conduzir a minha existência, basta o sermão da montanha. A gente escreve um monte de coisa que é para facilitar, porque a gente tem dificuldade. Então, o que Jesus quis demonstrar? Primeiro, que a relação fraterna de irmão ou de irmã está muito além dos laços parentais. Que os laços da afinidade espiritual efetivamente são os laços eternos. Que é necessário priorizar o que é do espírito. De novo, não é para negar a vida na Terra. Porque muitas vezes nós nos encantamos com as perspectivas das religiões e das filosofias e esquecemos que estamos encarnados. Não é isso. É para viver com seus 2 pezinhos na Terra mesmo. Porque esse corpo nos é um instrumento de experiências. A questão é perspectiva, é propósito. É muito engraçado que hoje, numa linguagem um pouco mais empresarial, no universo das startups, por exemplo, toda organização que se constitui, ela tem que ter um propósito. E o propósito não pode ser ganhar dinheiro. Quer ter certeza que uma empresa vai quebrar? Ela foca em ganhar dinheiro. Essa é a realidade atual. Ela tem que ter um propósito, um sentido, uma razão. E isso somos nós agora. Priorizar o espírito é ter um propósito. Eu sei porque eu estou encarnado. Vai ser difícil, verdade. Vai ser ruim, pode ser. Vai ser esquisito, mas eu vou desencarnar. E quem me ouviu ao longo da semana, eu disse, qual a vantagem de desencarnar? Emagrece. Quando você desencarna, você deixa 70, 80, 90, às vezes até mais do que isso. De quilos e de pounds. Ok? Ah, Fred, mas aí tem que morrer. Tá vendo como você é mimado? Você quer tudo sem esforço. Quer emagrecer sem esforço. Eu vou tirar todo o seu peso, mas você não quer desencarnar? A gente não tem pressa, tá, gente? Tá? Só para ficar tranquilo aqui, para ninguém... Ah, então tá, não vem amanhã. Não, não vem amanhã. Tá? Vem amanhã. Tá? Quis demonstrar e ampliar nosso horizonte de entendimento, de compreensão do que é a vida. A tradição de família, como autoridade absoluta, não se superpõe às leis eternas. Então, ou seja, o respeito à família nossa nuclear é importante, é fundamental. Mas há um conceito muito mais amplo de família que a gente precisa aprender, exercitar e viver. Então, a família parental, consanguínea, ela é diferente da família espiritual. Mas fundamental. Por isso que nós vamos respeitá-la. Por isso que nós vamos zelar dela. Por isso nós vamos cuidar dela.
Porque se a família parental faz o seu papel, ela facilita a nossa relação da família espiritual. Então, a família parental vale para esta encarnação e a outra para toda a eternidade. Jesus, então, jamais menosprezou a família, buscou trazer uma nova maneira de ver o reino de Deus e buscou principalmente ampliar e fortalecer os laços espirituais. Essa é a questão básica. Então, onde eu vou encarnar na próxima encarnação? Pouco importa. Porque certamente eu vou encontrar alguém da minha família. Viaje para qualquer lugar do planeta Terra. Você vai ficar um tempo sozinho, é bem provável. Mas, porque o mundo tem dessas coisas, aparece alguém que você nunca viu e não sabe de onde e te dá uma ajuda, mesmo que superficial. Que coincidência. Não. Nós estamos encontrando os nossos afetos que deixamos ao longo das vidas. Então, falando agora de arranjos familiares, nós temos no Evangelho, então vai lá na Bíblia e vai ver isso aqui. A gente vai ter lá a família tradicional, papai, mamãe e filhinhos. A família judaica, ou nos dias de hoje, judaico-cristã tradicional. Vamos ter a família de Lázaro, Marta e Maria, que eram 3 irmãos. Não tinha pai, não tinha mãe, 3 irmãos dividiam a casa. Vamos ter Pedro, que morava com a sogra, com a mulher e os filhos. Porque no Brasil, na América do Norte, pessoal do speaker, relaxa, não tem isso. Na América do Norte, todo mundo ama a sogra, o sogro, eu sei disso. Mas no Brasil tem uma piada só que acontece. Deus me livre a sogra. Mas Pedro, mostrando pra gente que a questão tinha que ser diferente, a sogra morava com ele. Eu falo que eu sou privilegiado, e tá gravando, mas eu sempre falo isso, não tem problema, assim. Eu gosto mais da minha sogra do que da minha esposa. Sério, a minha sogra é a mãe que Deus deixou pra mim quando a minha se foi. Amo completamente. Quando ela partir, não sei se fico casado. Mas, enfim, pensarei isso depois. Isso é assunto para amanhã. Ok? Mas então Pedro testemunhava já isso pra gente. Vamos encontrar a família da viúva de Naim e o filho. Uma relação muito próxima de muitos de nós, né? Quando talvez o marido desencarne primeiro e a mulher fique com os filhos ou com o filho. Mas vamos ter também a família de agregados, que eram os doentes da casa do caminho, que viraram uma família, uma primeira comunidade de cristãos, né, efetivamente, da tarefa de assistência e de socorro. E vamos ter a figura da adoção, lá na crucificação. Quando Jesus vai dizer, mulher, eis aí teu filho, e indica João. Ele estava crucificado, não dá para apontar, né? Maria, né? Não, então, ok? Isso não é piada minha, isso é piada de jovem da evangelização. Sério. A gente estava numa palestra, a palestrante falando, muito empolgada, tal, e muito apaixonada pelo evangelho. Ela falou, aí Jesus apontou, mulher, eis aí seu filho. Filho, eis aí sua mãe. O jovem, como que ele fez isso? Jovem é massa, gente. Jovem é muito bom. Né? Então imagina assim, vamos imaginar a cena. Mulher, oi. Aquele ali, ó. Esse é seu filho. Isso. Menino. Ou então, se estivesse muito preso, né? Que a gente não sabe a cena. Mulher. Aquele ali, ó. É inteligente essa brincadeira. E por isso, assim, trabalhar com um jovem é ótimo, porque perguntas inteligentes vêm de gente desprovida de alguns pudores. Mas é verdade. Como é que foi essa cena? Como aconteceu? Claro que é uma figura de linguagem. Por isso que a gente não pode pegar a Bíblia, por exemplo, e traduzir ao pé da letra. Não tem sentido. Como é que Jesus apontou? Soldado, tira o prego um pouquinho aqui, precisa apontar. Mas então, a gente vai ter, na crucificação, uma primeira notícia histórica de adoção. Então, reparem, arranjos familiares citados na Bíblia. Família, em termos de conceito, a gente pode dizer que são
primeiro dos agrupamentos humanos, onde tudo ocorre, do nascimento até a morte. Atividades biológicas, escolhas profissionais e afetivas. Tudo vai acontecendo num núcleo familiar. Através do tempo, houve uma evolução do conceito de família. Tivemos a primeira família grego-romana, onde o que unia a família eram os aspectos da religião, da fé, do medo. Num segundo momento, já no século XX, a gente vai encontrar, ou até o século XX, melhor dizendo, a gente vai encontrar a família através do patrimônio. O casamento e o vínculo biológico garantiam mais ou menos o quê? Assegurar o patrimônio. Não é à toa que a gente pega aquelas histórias do passado de reis e rainhas, são os casamentos sem amor. Tanto que a figura dos amantes era legitimada, porque o amor era uma relação patrimonial. Bem como, se pegarmos a Idade Média, amor entre filho e pai não existia, porque filho era mais ou menos mão de obra. Sério, nós nos reproduzíamos não pelo afeto de ter uma família, mas porque vivíamos no campo e necessitávamos de mão de obra para a tarefa. E assim as famílias foram se desenvolvendo. Até chegar no século XXI, onde hoje nós falamos abertamente sobre afeto. Repare, afeto é uma conquista recente. Para não ir muito atrás, em 2000 anos de história, só nesse século que se inicia, nós estamos ainda no começo do século XXI, que o entendimento de afeto começa a vigorar mais entre a gente. Se pensarmos até a década de 50 do século passado, afeto existia, mas as demandas eram outras. Era difícil a sobrevivência, a subsistência. Então, a prole tinha outro significado. O afeto é conquista do nosso amadurecimento espiritual. Há um conceito jurídico que vai dizer que família é uma formação social, um lugar, comunidade, que tende ao desenvolvimento de seus membros em diferentes personalidades, para melhor realização de seus interesses afetivos e existenciais. Esse é o autor que determina isso. Então, a família, no conceito jurídico, material, já é reconhecida como espaço de realização. A criatura humana precisa do ninho familiar. Pouco importa se é consanguíneo ou não. Por isso que no exemplo que a gente viu do pai que tira a criança do abrigo, ele muda a perspectiva daquela criatura quase que para a eternidade. Saio do abandono, saio da invisibilidade e me torno visível. Pegando o tema da manhã, eu saio de um processo onde eu não era visto e sou incluído numa sociedade através do primeiro momento com a família de um pai. Mas o Espírito Joana de Ângeles vem nos ampliar o entendimento dizendo: família é o grupo social onde o espírito se aprimora, aprofundando a sensibilidade do amor, lapidando as arestas das imperfeições, depurando-se moralmente, limando as anfractuosidades dos sentimentos e condutas, com carinho e como campo de desenvolvimento de conquistas, nunca prisão ou fronteira delimitadora e impeditiva dos grandes saltos e triunfos pessoais. A família não nos atrasa, a família nos avança. E ela é o primeiro contato que ela vai chamar ali de arestas. Imagina um cubo, um quadrado, ele tem quinas. Né? Então eu preciso de bater quina com quina para isso ficar lisinho. Então, encontrando alguma situação difícil na família, bem-vindo. Ela é para isso mesmo. Não existe família dos perfeitos. Existe família dos desafios. Agora, com a informação espírita, eu vou olhar para o meu irmão, para o meu primo, para a minha prima, para o meu cunhado, para a minha sogra, para o meu sogro, com outra perspectiva. Por que será que eu estou nesse núcleo? Por que será que eu me organizei nesta família? Será que nós somos espíritos amigos ou inimigos de muitas vidas? Ou será que somos espíritos que precisam do mesmo gênero de experiências
e nos encontramos nesta vida. Porque muitas vezes, na família consanguínea, nós encontramos pessoas com quem não temos nenhuma afinidade. E aí você pensa assim, nossa, não é possível que eu conheça de outras vidas essa pessoa. Não é? Sério, não é possível. Eu tenho uma irmã que, nossa, vai ficar viva ou morta, pouco importa. Idem para o meu irmão, idem para o outro irmão. Mas por que a gente nasceu nesse núcleo? Talvez, de fato, seja um primeiro encontro. Mas certamente nós temos afinidades morais. Foi isso que nos atraiu. É uma possibilidade. E as famílias do século XXI, né? Como é que elas estão, essas famílias? 3 conceitos. Nós vamos ter a família funcional, focada na produção econômica conjunta, na liderança paterna, nas uniões convenientes, ligada aos parentes e à comunidade. Isso fez parte do nosso passado também. Temos a família moderna, que é denominada pelo espírito de individualidade, caracterizada pela mobilidade. Não é mais nuclear, né? Aquela família patriarcal tradicional. Não tão permanente, menos ligada aos parentes e à comunidade. Começa para os afetos. É o filho que começa a sair para morar fora, para morar longe, né? Muitos de nós talvez vivam essa experiência. E a pós-moderna, que é a aceitação da conveniência de formas não tradicionais, menos permanente, mais flexível, mais solúvel. Então, a família que era antes uma obrigação da tradição religiosa, passa a ser mais livre, mais liberta, mais necessário costurar os laços do afeto. Talvez esse é o desafio dos nossos dias atuais. Ganhar a liberdade que todos nós buscamos como indivíduos, mas conservar os laços do afeto, que nós ainda não mantemos pelas questões do egoísmo. Nos novos arranjos familiares, então, nós temos as famílias matrimoniais, a do casamento, tradicional, as informais, o famoso morar junto, ok? As separadas, com guarda compartilhada, porque na verdade o casamento separou, mas o filho continua. É importante saber disso, ok? Vou criar não vai criar sim. Porque se não criar nessa, vai criar outra na próxima. E isso é matemática, é lógica. Eu tinha um compromisso com o Espírito agora, não dei conta. Eu continuo com o Espírito, um compromisso com ele. Só que o Espírito evoluiu. Então eu vou ter agora um compromisso com outro Espírito. Porque eu preciso aprender na experiência paterna ou na experiência materna. Vou encontrar as famílias homoafetivas ou homoparentais, que é uma conquista do nosso final do século XX e século XXI. As famílias monoparentais, é o caso do vídeo que a gente viu, só tem um pai, né? Ela pode ser sanguíneo ou não, né? Ou só a mãe, tanto faz. Vamos ter as famílias adotivas ou por adoção, que é um outro arranjo. Vamos ter as famílias chamadas anaparentais, que são famílias onde irmãos que, por exemplo, que não se casaram, adotam ou começam a criar outros filhos dos outros, por exemplo. É uma realidade. Né? Ou irmãos que casaram ou não casaram, envelheceram, ficaram mais velhos, mas decidiram morar juntos. Não se casaram, não formaram um outro arranjo familiar e, por algum momento, resolveram adotar também. Ou trazem os sobrinhos dos outros irmãos para dentro de casa. Qualquer semelhança com a sua família é mera coincidência. Ok? Porque isso acontece. E, por fim, as famílias eudemonistas, que é um conceito mais novo, onde a busca por auxiliar na felicidade do outro é o sentido da família. Como eu auxilio que você conquiste a sua felicidade. Ok? Não tem nenhuma melhor ou pior. São só leituras do que nós vamos encontrar. Por que eu estou dizendo isso? Falei para vocês que a gente está começando uma jornada de estudos agora. Amanhã, por exemplo, quando a gente for falar sobre grupos de família, você, casa espírita, você, evangelizador de família, ou de infância, ou de jovem, tem que saber qual é a família que está no meu contexto. Porque eu vou aprender a falar com ela. Ou vai entrar um casal homoafetivo na minha casa espírita e vou dizer, não pode família homoafetiva. Em que planeta você vive? Ou vai entrar uma família
de um pai como esse que a gente viu, olha, eu adotei 10 meninos. Eu queria um suporte moral para eles, é possível? Eu falei, claro, perfeitamente. Não sei como é que faz isso não, mas bora, vamos aprender. Ok? Ou vamos encontrar uma pessoa no segundo ou no terceiro casamento, tentando encontrar equilíbrio com alguém, porque as pessoas falam que casamento é ruim, mas tentam casar o tempo todo, nunca vi isso. Se fosse ruim, não casava de novo. Né? Ah, separou, aí tenta alguém. Mas não vou, dessa vez eu não caso não, só vou juntar. Tá bom. Mas está tentando, né? O ser humano está buscando algo que o equilibre. Está tudo bem, legal, está tudo jóia. Então nós vamos lidar com esses arranjos na casa espírita. Por isso conversar isso hoje. Nas famílias modernas, né? Quero passar muito brevemente sobre isso. Eu tenho a família monoparental, por exemplo, uma pessoa mora com um avô, com a avó, mora com a mãe, né, no caso. Uma pessoa sozinha, mora com a mãe ou com o pai. Os casais com filhos de diferentes uniões, é muito divertido isso. Tem ele, tem ela, por exemplo. Mas ela veio com um filho, e ela veio com um filho, e aí juntou uma outra família. Adoro isso. Avós que moram com um genro mais a nora, e netos de várias uniões. Você já não sabe mais quem é quem. Casais homoafetivos que moram com os pais. Ok? É uma realidade de um arranjo familiar. Casais homoafetivos que moram com os pais e com os irmãos de ambos, né? Ou seja, casou e vem para dentro de casa. Isso é massa, isso. No Brasil, para explicar para os amigos aqui da América do Norte, a gente chama de fazer um puxadinho. Ampliar um quarto na casa. E aí você põe mais uma família lá dentro. A nossa tradição, a gente diz, onde come uma pessoa, comem várias pessoas. Oh, really? Oh, really? Oh, it's amazing. Thank you. Thank you for Charivaz. Yay! Excellent. Estou começando a acreditar que a gente vive no mesmo planeta. Só começando a acreditar. Daqui a pouco vão dizer que a gente é tudo espírito, hein? Olha só. Bem, vamos ter casais homoafetivos com crianças adotadas. Vamos ter famílias de instituições, que são os abrigos, os internatos, as casas de idosos, né? Onde as pessoas mais velhas optam por suas vidas. É uma família nova que se constitui. A nossa ideia ao apresentar isso aqui, gente, é simplesmente mostrar um amplo leque de possibilidades de arranjos familiares, para que a gente possa organizar nossa mente e entender com quem nós estamos lidando. Vamos ter famílias de irmãos solteiros, viúvos ou divorciados. Como eu disse para vocês há pouco, né? Ah, não deu certo o casamento, aí os irmãos se reúnem de novo, montam uma casa e tá bom. Ninguém mexe mais com isso. Né? E famílias parentais agregados. Então, tem você a família, com seus filhos, ou com seu esposo, sua esposa, mas trouxe uma pessoa, um amigo para morar. Né? Eu hoje faço parte, 2 dias por semana, como agregado em uma família. E tenho um casal de amigos no Rio de Janeiro, com um filho, que por conta do meu programa de estudos, eu fico 2 dias por semana no Rio, eles me recebem lá. Então, por 2 dias, eu sou agregado em uma família. Ok? E estou agregado na casa da Nádia agora. Mas por mais que Nádia seja prima, está tudo bem. Ok? A família, a estrutura dela é mais simples, né? A fertilidade é menor, ela tem uma baixa convivência entre os familiares, é uma realidade atual, a gente encontra pouco na nossa família. Né? As reuniões obrigatórias, ou os almoços de domingo, se reduziram também bastante. Né? E as relações familiares também estão menos autoritárias, o que leva a um declínio do poder paterno, né? O pai manda menos, né? Graças a Deus. Há também uma diminuição no número de membros, né? Então assim, nossa, vamos ter 10 filhos? Né? Estava brincando com a Rafaela agora de manhã cedo, né? Quando ela contou assim, né? Nossa, eu vou ter o 3º filho. Aí algumas pessoas não sabiam se davam congratulations ou falavam I'm sorry para ela. Né? Porque, nossa, tem 3 filhos, como isso? Como pode, né? Vamos ver um vídeo agora bem interessante, que vai contar a história. Eu vou contar um pouquinho para vocês verem. A história de um filho, é isso mesmo? Que foi dado para adoção, que ficou quase 40 anos sem encontrar os pais, mas que a esposa depois o auxilia a reencontrar os pais originais, os pais consanguíneos dele, e os pais biológicos, obrigado.
E os pais vão dizer para ele que fizeram isso por desespero, porque eles foram pais aos 16 anos de idade. Então, por acharem que não dariam conta de cuidar dele, deram ele para adoção. E o que aconteceu? Isso que vocês vão ver agora aí. Olha que fantástico. Ele foi dado para adoção, ficou praticamente 40 anos sem ver os pais. E quando se reencontra, tem essa reação. Não me venha me falar que isso é uma relação da consanguinidade. Isso é do puro afeto. Isso não é construído ao acaso. Ok? Não é construído ao acaso. É um reencontro de almas. Eu fico imaginando a gente desencarnando mais ou menos bem o que vai ser de choradeira do lado de lá. Quando você reencontrar um parente que foi antes, alguns de nós que já tivemos que nos despedir da mãe, do pai, de um irmão, de um filho, de um avô, essa possibilidade, que não é uma possibilidade, é uma realidade. E, por sinal, certamente muitos estão conosco aqui agora. Porque quando a gente fala da temática familiar, automaticamente nós estabelecemos essas ligações. Automaticamente. Porque o amor não separa, ele só aproxima. E entenda, isso não é uma fala de crença. Ou a gente pega espiritismo e aplica, ou a gente é um bando de louco, de fanáticos seguindo uma seita. Essa é a beleza da doutrina espírita. É isso que ela faz com a gente. Então, ao arrasar nossas emoções no sentido do reencontro, ela está dizendo assim, está vendo? Quantos irmãos nós temos? Quantas mães? Quantos pais? A saudade é transitória e que bom que ela existe. Essa distância é um aprendizado, mas o reencontro é obrigatório. Esta família foi nesta vida. E a nossa? Quando vai ser? Com um irmão difícil? Com alguém que já foi antes? Como isso vai acontecer? Bem, o tempo nos dirá e a gente está aprendendo aqui, estudando, para fazer esse encontro em melhores condições. Opa! Bem, vamos para uma atividadezinha agora, para chorar menos? Tá tudo bem? Para relaxar? Tá tudo jóia? Bem, vou aqui para cima, peraí. Não é elegante fazer isso porque está filmando, então peraí, subir direito. Eu ia pular, mas está filmando, então eu vou tentar ter um pouquinho de elegância. Vamos lá. Vou chamar essa dinâmica de O quadrado, ok? Porque cada um de vocês recebeu uma identificaçãozinha no coffee break, um coraçãozinho. Não receberam? Localiza aí. Quem não recebeu, a gente vai localizar daqui a pouco. A gente vai ter, então, quatro grupos, ok? Aqui na sala. Vou dividir daqui a pouco, espera só um pouquinho. E vai ser cada um no seu quadrado daqui a pouco também. Tá legal? Bem, vou pedir a vocês que fiquem atentos aos meus comandos. Então, primeira coisa. Quem é que está com um coraçãozinho dourado? Estão aqui? Então, por favor, levantem-se e fiquem em pé naquele X que está no canto lá. Ó. Serão realizadas afirmações para todos. Eu vou ler uma série de informações para todo mundo, vale para todo mundo, ok? Os participantes que se identificarem com a temática, que entendam que compartilham da mesma situação, devem aproximar-se do centro da quadra, ou desse espaço ali da frente, desse quadrado aqui, entrando no quadrado maior, nesse quadrado gigante. Menos de 25 anos, foi para o meio. Quem tem menos de 5 anos de idade, aí só ficam quem tem menos de 5. Os outros voltam para o seu grupo original. Mas se você tem menos de 25 e menos de 5, você permanece. Tá legal? Beleza? Vamos lá. Participe. Ninguém será julgado ou vai te julgar. Então, qualquer coisa que nós perguntarmos aqui, nós estamos vendo a todo mundo aqui, todo mundo. Então, ninguém está certo, ninguém está errado, não tem julgamento. Então, se porventura você achar que essa pergunta é mais assim, mais assado, participe, não tem problema não. Tá? Vamos tentar deixar o nosso coração livre para viver essa experiência. Tudo bem? Então, vamos lá. Serão algumas perguntas, porque Tininha falou que vocês não podem dormir no final, essas coisas todas, então, tudo bem? Vamos respirar fundo? Relaxa. Quer alongar? Aproveita, a oportunidade agora, dá uma alongada. Ok? Beleza? Primeira questão, ou primeira afirmação. Nós que gostamos de música clássica,
Quem gosta de música clássica, sendo quadrado. Pode juntar mesmo. Se gostar, fica tudo juntinho. Muito bem. Muito bem. Não, eu gosto. Mais ou menos não vale, não. Joia. Segundo comando. Nós que amamos rock. Vamos lá? Vamos lá? Terceira. Nós que convivemos com pessoas sem visão. Sem visão, sem visão. É blind. É. Atual. É cego. Não é sem visão de futuro, não, gente. São pessoas cegas. Fica aí, Luciazinha. Nós que cantamos no chuveiro. Permanece, isso aí. Não são doidos, não, tá tudo bem. Tá? Próxima. Nós que viemos de Connecticut para esse evento. Que moram em Connecticut, que são de Connecticut. Moramos em Connecticut. Ok? Nós que viemos de Massachusetts. Nós que usamos óculos. Eu só uso para ler. Calma, vamos lá. Nós que não vivemos sem café. Joia. Nós que preferimos pão de queijo. Se você prefere pizza, não fica dentro. Mas se você prefere pão de queijo... Não. É só pão de queijo. Essa paulista é um problema sério. Vamos lá. Nós que viemos de New York ou New Jersey? Volta para o grupo original. Se não tiver aí... Tininha... Tininha é tentada, né? Ok? Joia. Parte 1, tudo bem? Joia. Pode alongar mais um pouco, tá tudo bem. Relaxa. Parte 2. Nós que amamos dançar. Vamos lá. Próximo desafio, próxima afirmação. Nós que gostamos de contemplar o céu estrelado. Empurra essa cadeira para frente, Isso. Yes. Joia. Nós que adoramos o frio. Na dúvida, tudo bem, né? Nós que trabalhamos na evangelização. Generalizei.
Não tem meio pé não, gente. Vamos lá. Próxima. Nós que moramos com os pais ou os pais moram conosco? Não tem essa pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Joia. Sexta afirmação da parte 2. Nós que somos filhos únicos. Ok? Reparem que nós estamos nos conhecendo, né? Nós que somos casados, juntados vale. Oi? Tá casada espiritualmente ainda? Então pode. Já. Vamos lá. Nós que somos mães. Nós que já fomos casados. Quem já foi, quem está solteiro agora, já foi casado, mas não está mais. Se ainda está casado, não está na praia não, é outra história. Vamos lá? Vamos lá? Nós que já não temos os pais encarnados. Os dois. Também estou aí com vocês. Sobrevivemos à parte 2? Tudo bem? Estamos aprendendo alguma coisa? O que, por exemplo? Conhecendo uns aos outros, mais alguém? O que a gente está aprendendo nesse momento? Temos mais coisas em comum do que a gente pensa. Legal. O que mais? Conhecendo coisas do amigo que a gente às vezes fica confuso. Conheço coisas das pessoas que não sabia que conhecia, que também não estão entendendo direito. Tudo bem. Tudo bem. Tá joia. Mais alguma questão? Alguma percepção? Uau! Ou seja, que a gente pode pertencer a diversos tipos de grupos, né? Nós mesmos fazemos parte de diversos tipos de grupo. Ótimo. Perfeito. Por mais que nós sejamos diferentes, há várias afinidades que nos aproximam. Maravilha. Parte 3. Nós que já somos avós ou avós. Joia. Nós que temos um familiar difícil. Pelo menos um. Vamos lá? Tudo bem? Nós que já nos decepcionamos com alguém que amamos. Precisa contar não. Precisa contar não. Tá bom. Vamos lá? Nós que tivemos dificuldade em perdoar alguém.
Nós que temos relacionamentos afetivos à distância. Quem namora à distância aí? Tem alguém que namora à distância? Ah, só namoro, não complica. Só namoro. Casamento, Tinder, tá tudo bem. Ninguém? Vocês estão um pouco modernos, vocês, né? Tá jóia. Tá jóia. Nós que já discriminamos alguém pela orientação sexual. No passado, claro. Nós que preferimos conversas pela internet. Que bom isso, hein? Que joia, vocês gostam de gente, que legal. Nós que nos sentimos sozinhos às vezes. Nós que temos ou já tivemos dificuldades com a família. E última questão do bloco. Nós que nos sentimos inseguros quanto ao futuro profissional. Quem não se sente, volta para o grupo, volta para o grupo original, volta para o quadradinho original. Beleza? Parte 3 cumprida. O que a gente aprendeu até agora, ampliando mais 10 questões? Mais semelhança do que... Ou seja, a cada vez que as perguntas aumentam, a gente descobre que a gente tem mais coisa parecida do que diferente. Joia. A percepção de que os Ok, ou seja, que algumas questões que aparecem difíceis no quadro são mais minhas, pessoais, do que das pessoas, né? Sou eu com elas e não elas comigo. Ótima percepção. Rafa? Ok. Ou seja, mesmo nas situações que são problemáticas, eu posso ficar tranquilo que eu não sou a única pessoa que passa por esse problema. Tem muita gente que passa por uma situação difícil como a minha. Ótimo, Rafa. Que bacana. É difícil mesmo. My dear, ok. Uau! Ou seja, as pessoas que têm uma relação pessoal difícil, mas que permanecem nessa relação pessoal, aprendendo, desenvolvendo alguns aspectos. Mais ou menos isso? Ok? Uau! Yay! Free class. Love it. Vamos lá. Vamos lá? Uau! Ou seja, como eu me sinto quando eu não sou a maioria, né? Que legal. Alguém levantou a mão aqui. Aqui. Uau. Quando eu fico sozinho no quadrado central, eu ser a minoria. Aprender como é difícil ser minoria, né? André, depois Flavinha. Eu concluí que nós somos todos normais, e a nossa vida não entra e sai no quadrado das mudanças. Bem, na filosofia do André, o que ele quer dizer é que nos nossos... Pode bater palma. Vamos lá. Nos nossos problemas, a gente é mais normal do que parece, né? Verdade. Flavinha? Eu notei em mim que quando complicou a profundidade da questão, precisava de mais imagens. Ele foi que eu tinha certeza. Uau. O autoconhecimento. Então, ou seja, enquanto a pergunta era que música que eu gosto, se eu canto no chuveiro, quando a pergunta é superficial, só um pouquinho, estava fácil.
mas eram questões que necessitavam de uma reflexão íntima. Quantas questões eu nunca refleti sobre elas, né, na vida. Que bacana. Aqui. Duas coisas. Primeiro que humildade para perceber que nós somos um planeta de provas e expiações. A maioria das coisas que a gente trabalha no amor, a gente não está lá ainda. Uhum. Então, fazendo esse exercício visível disso. Uhum. E mostra que a gente está no mesmo barco, né? Então, mais compaixão com o outro. O segundo é o emocional. Mexeu muito comigo, principalmente quando falou em ter pais desencarnados. Eu achei que ia ser uma grande maioria, uma minoria, e veio a questão. Uhum. Uma lição dele. Uau. Bacana. Muito legal. Emocional em vários aspectos, né? Desafio da emoção, tá? Bem legal isso. Minha amiga de Iowa. Bom, você colocou algumas cidades aí, Uhum. Perfeito. Muito bacana. Muito bem. Estão prontos para a parte 4, então. Vamos lá. Vamos lá. Pode ficar aí, mesmo lugar, tá tudo bem. Prometo que vai ser mais breve. Nós que somos teimosos ou cabeça dura. Algumas pessoas, vamos lá? Algumas pessoas dizem assim, eu sou persistente, não sou cabeça dura. Se você é persistente, pode entrar também, tá? Fica tranquilo. Bem, nós que fazemos trabalho voluntário. Tá acabando. Claro que tá. Óbvio. É. Nós que adoramos estudar de madrugada. Adoramos, adoramos. Vamos lá. Nós que fazemos o evangelho no lar. Bom, muito legal. Nós que somos espíritas. Vivi, vem também. Dá tchau para a foto. Muito bem. Parabéns, vocês passaram. Podem sentar nos seus lugares. Uhul. O que a gente viveu aqui, na verdade, né? Acho que as percepções de vocês conversaram muito com a realidade da finalidade da dinâmica, que a ideia é a gente se perceber um pouco, né? Fazendo parte de uma mesma família, que as famílias são diferentes, que as pessoas são diferentes, mas que a gente pode encontrar em vários instantes da nossa existência experiências comuns, que as situações difíceis que a gente vive fazem parte do contexto não só meu, mas de quase todo mundo ao meu redor. Em algumas coisas tem facilidade, outras eu tenho dificuldade, mas sempre tem alguém comigo nessa história. Via de regra. Em geral, como o colega colocou, nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. E que no final, né, da nossa atividade, nós aqui, por exemplo, neste encontro, nos reunimos na mesma família. Então, naquele conceito que a gente viu de possibilidades de arranjos familiares, nesse instante, nós somos uma mesma família. Não é à toa que na casa espírita a gente tem o hábito de dizer, né, a partir do instante que entra pela porta, não tem mais o filho do fulano e a filha do Beltrano. Somos todos pais e mães dos mesmos filhos e irmãos uns dos outros. Esse é o exercício que a oficina Casa Espírita
permite a cada um de nós. Queria compartilhar com vocês, então, agora, o vídeo que inspirou essa dinâmica. Acredite se quiser, é um vídeo para falar sobre diversidade e inclusão de uma emissora de TV. Vamos lá, Márcio? Ou seja, nós compartilhamos muito mais coisas do que a gente imagina. E como é difícil, né? Pegando a perspectiva da manhã, para a gente poder concluir agora a nossa atividade, como é difícil incluir aquele que não se encaixa nos nossos padrões. Mas como é necessário lembrar que nós também não nos encaixamos no padrão de muitas pessoas. Isso deve fazer de nós, por essência, enquanto espíritos imortais que somos, pessoas capazes de incluir. E é por isso que a sabedoria divina inventou um conceito muito simples, chamado família. Na imagem que está nas nossas camisas e que rodearam todos os nossos slides, eu tenho diversos tipos de arranjos aqui colocados. Nossa temática da tarde, ao falar sobre arranjos familiares, buscou mostrar para a gente que, enquanto família consanguínea, por adoção, a família da solidão, nós temos arranjos diversos, mas que estão nos ensinando efetivamente a construir afetos, a construir relações, e isso só é possível a partir do instante que a gente se coloca em condição de viver em um determinado grupo. A partir do instante que nós nos inserimos nesse grupo, nós adotamos uma família. Nós adotamos uma família, às vezes, na reencarnação, pela consanguinidade. Às vezes, trocamos a família nesta encarnação por N possibilidades, mas convém nós entendermos que buscamos um grupo por essência. E ao buscarmos um grupo, nos tornamos família. Mas olhando com carinho para a atividade da evangelização espírita, da infância, da juventude e dos grupos de família na casa espírita, o desafio é compreendermos como nós, que nos dizemos conhecedores da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, da lei de justiça, de amor e caridade, aplicamos ela no nosso primeiro núcleo, no núcleo onde hoje, por exemplo, nós estamos inseridos, e as possibilidades desse grupo na construção do nosso futuro. Isso são cenas dos próximos capítulos. Uma boa noite a todos.